Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos conteúdos de Química da primeira série. Sou a professora Núbia Mello e hoje a gente vai estar falando sobre o balanceamento das equações, parte 2, ok? Então, para a gente relembrar, por que a gente precisa fazer o balanceamento? Então, nós temos aqui a Lei da Conservação das Massas, onde nós temos como Antoine Lavoisier, que vem com sua frase, né, que nós conhecemos: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E nessa frase nós podemos ter a conservação das massas, onde nós temos aqui massa dos reagentes precisa ser igual à massa dos produtos. Então, o que é uma reação química? Vamos relembrar? Reação química é um processo de mudanças, lembrando que toda reação química vai ter a formação de novas substâncias porque altera a sua composição. Na reação química nós temos o rearranjo dos átomos, onde tem quebra de ligações e a formação de novas ligações, ok? Uma equação química balanceada simboliza as mudanças qualitativas, que é quando a gente tem a mudança nas substâncias, e quantitativas, que é quando a gente determina o coeficiente estequiométrico, que vai indicar o número de mols de cada uma delas, que ocorre dentro dessa reação química, ok? Os coeficientes estequiométricos nos dão os números relativos ao número de mols, tanto dos reagentes como dos produtos. E no balanceamento, os coeficientes estequiométricos são utilizados para mostrar que os átomos não são criados e nem destruídos. Quais são as regras para o balanceamento? Balancear uma equação é aplicar a lei da conservação das massas. Primeiro, vamos relacionar a quantidade dos elementos químicos, verificar se esses elementos, a gente precisa escolher aquele que tem o maior índice ou a maior quantidade. Escolhendo esse elemento, nós vamos transferir os seus índices de um membro para o outro, usando-os como coeficiente. E, em seguida, vamos prosseguir o balanceamento ou o mesmo raciocínio com os demais, até concluir o balanceamento, ok? Então, vamos ver aqui. Nós temos o primeiro exemplo. Nós temos duas substâncias no lado dos reagentes, uma no produto. Olhando aqui, nós temos dois elementos químicos diferentes. Então, nós temos o hidrogênio, no lado dos reagentes tem 2, oxigênio 2. Lado dos produtos, a quantidade de hidrogênio é 2, quantidade de oxigênio só 1. Então, o que a gente pode observar aqui? O oxigênio não tem a mesma quantidade, então essa equação não está balanceada. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar com o número 2. Por quê? Nós temos 2 átomos de oxigênio no lado do reagente e precisamos ter 2 átomos de oxigênio no produto. Como ele tem 1, o índice dele é 1, então 2 vezes 1 igual a 2, ok? Só que a gente precisa lembrar que essa substância ela é composta e o hidrogênio também precisa multiplicar o seu índice pelo coeficiente. Então, nós vamos ter que 2 vezes 2 igual a 4. O que a gente observa agora? Que no lado dos reagentes, a quantidade de hidrogênio é menor. Então, a gente precisa balancear essa quantidade de hidrogênio. E uma coisa que a gente quer estar falando para vocês é o seguinte: por mais que o hidrogênio aqui esteja balanceado, quando a gente colocou esse coeficiente, mudou a quantidade, alterou. E isso vai acontecer quase que sempre. Então, você não precisa se preocupar. O que a gente precisa? Balancear o hidrogênio. Então, vamos lá. Um número que multiplicado por 2 seja igual a 4, 2. Então, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Professor, eu posso multiplicar esse número pelo oxigênio? Não. Aqui nós temos uma substância simples e aqui o oxigênio faz parte de outra substância, não é composto. Então, a gente não pode multiplicar esse coeficiente pelo oxigênio. Agora, olhando a quantidade de átomos, a gente pode observar que está igual. Então, essa equação ela está balanceada. Então, quais são os coeficientes estequiométricos dessa equação? 2, quando não aparece, lembrando que é 1, e 2. A equação está balanceada, ok? A gente viu que os números, tanto do coeficiente como dos índices, eles são importantes. Por quê? O que significa aqui? 2 vezes 2 significa que nós temos 4 átomos
de hidrogênio. 2 vezes 1 significa que nós temos 2 átomos de oxigênio. Então, quando nós temos o coeficiente estequiométrico, não esqueçam, a gente tem que multiplicar pelo índice dos elementos químicos que compõem essas substâncias, ok? Lembrando, coeficiente estequiométrico indica o número de mols dessa substância, índice indica a quantidade de átomos de cada elemento químico, ok? Na aula passada, a gente trabalhou sobre o balanceamento por método da tentativa. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar o balanceamento pelo método de oxirredução. Toda equação balanceada pelo método de oxirredução deve constar a reação que vai oxidar e a substância que vai reduzir. Lembrando, para a gente ter esse tipo de balanceamento, vai haver a troca de elétrons. Vai ter um elemento químico que vai doar e outro elemento químico que vai receber. Precisa ser simultaneamente, ok? Esse processo. Então, para a gente balancear, a gente precisa conhecer as regras dos NOx, ok? Então, o que é NOx? É a numeração ou a carga de elétrons que esse elemento químico ele vai perder ou ele vai doar, ok? Vai receber ou vai doar. Então, a primeira regra, todo átomo de uma substância simples, o NOx vai ser igual a 0. Segundo, todo átomo em um íon simples possui o NOx igual à carga do seu íon. Terceiro, existem elementos que apresentam NOx fixo. Quais são? Todos os elementos químicos da família 1A, que são os metais alcalinos terrosos, família 2A, o zinco, a prata e o alumínio. Esses elementos químicos possuem esses NOx e eles não mudam, independente da substância que ele faça parte, ok? Quarta regra, o NOx do elemento químico hidrogênio nas substâncias compostas é geralmente 1. Se ele formar um hidreto metálico, o que é um hidreto metálico? É você ter o hidrogênio ligado a um metal, família 1A ou família 2A. O NOx dele vai ser menos 1. Quinta regra, o NOx do oxigênio na maioria dos compostos é menos 2, vai mudar quando? Quando a gente tiver os peróxidos. Quando a gente tiver o peróxido, o NOx do oxigênio, menos 1. Sexta regra, os halogênios apresentam NOx menos 1, os calcogênios apresentam NOx menos 2 e, por último, a soma dos NOx de todos os átomos constituintes de um composto iônico ou molecular é sempre 0. Então, para a gente fazer o balanceamento de oxirredução, a gente precisa conhecer essas regrinhas, ok? Então, vamos lá. Método para o balanceamento de equações químicas da oxirredução. Primeiro, a gente precisa atribuir o número de oxidação de todos os átomos presentes nessa equação. Segundo, a gente vai observar quais são os átomos que vão perder e quais são os átomos que vão ganhar esses elétrons. Terceiro, se há mais de um átomo perdendo ou ganhando, determine o total de elétrons perdido ou recebido por unidades de fórmula. Quarto, iguale o ganho de elétrons pelo agente oxidante ou da perda pelo agente redutor, colocando o coeficiente apropriado antes da fórmula. A gente vai ver no exemplo, tá? E quinto, complete o balanceamento da equação por tentativa. Então, aqui no método do balanceamento por oxirredução, a gente vai tanto balancear, identificando o número de NOx e os demais elementos químicos que não participam da troca de elétrons, a gente vai continuar pelo método da tentativa, que é utilizando os números inteiros, ok? Então, vamos ver aqui o exemplo. Então, nós temos aqui a equação e a primeira coisa que a gente precisa é determinar todos os NOx. Então, aqui você pode colocar tanto na parte em cima do símbolo dos elementos químicos, como na parte de baixo, não tem problema. Então, a primeira coisa é definir cada NOx de cada elemento químico de acordo com aquelas regras que a gente viu anteriormente. Etapa 2, a gente vai identificar quem foi os átomos que perdeu e quem ganhou, quem teve mudança na quantidade de elétrons. Então, a gente pode observar aqui, ó, o carbono no reagente tem o NOx mais 3, lado dos produtos, NOx mais 4. Aqui o manganês, lado dos reagentes, tem o NOx mais 7,
lado dos produtos, mais 2. Então, nessa equação, esses dois elementos químicos teve a variação do NOx na quantidade de elétrons que foi doado e que foi recebido, ok? Etapa 3 aqui. O que a gente pode observar? Que o carbono, ele oxidou. Se ele oxidou, ele perdeu elétrons. O manganês, ele reduziu. Se ele reduziu, ele ganhou elétrons. Então, a gente identificou a quantidade que ele perdeu e que ele ganhou. Carbono perdeu 1 elétron e o manganês ganhou 5 elétrons. Então, aqui a gente vai continuar. Como há 2 átomos de carbono por unidade de fórmula, vai ter a multiplicação, tá? 2 vezes 1, 2. Quantidade de elétrons. Aqui, cada átomo dessa substância ganhou, cada átomo do manganês ganhou 5 elétrons. Então, o que a gente fez? Pegou a quantidade de ganho de elétrons, 5 aqui, ó, veio para cá. O 5, referente ao manganês, a gente colocou na frente da substância que tem o carbono. O 2, que é referente ao átomo de carbono, a gente colocou na frente da substância que tem o manganês, ok? Indicando aqui, a gente completou o coeficiente estequiométrico ou a quantidade de átomos de cada um desses elementos químicos pelo balanceamento por método da tentativa, ok? Vamos para o exercitando? Considere a equação química não balanceada. Então, esse exemplo aqui, ele já está dizendo, esse exercício, que a equação não está balanceada. Na maioria das vezes, não aparece, porém, é obrigatório que você faça a identificação da quantidade de átomos para ver se ela está balanceada ou não, para você não correr o risco de marcar a opção correta, tá? Então, nem sempre o exercício vai dizer para vocês que a equação ela está balanceada, então esteja atento a isso também. Admitindo-se num balanceamento o coeficiente 6 para cada produto. O coeficiente de cada reagente será. Então, o que ele está pedindo para a gente? Ele está pedindo para a gente adicionar o coeficiente 6 nas substâncias do produto e identificar quais serão os coeficientes dos reagentes. Então, vamos lá? Então, colocamos o número 6 na frente de cada substância do produto. Contamos a quantidade de átomos. Então, o que a gente observou? Então, tem 6 magnésio, 12 hidrogênios e 12 cloros com a adição desse coeficiente número 6. Então, o que a gente precisa fazer? Se no magnésio, tem 1, a gente vai colocar, começamos pelo hidrogênio, adicionamos o 6 na frente do magnésio para que a gente tenha a mesma quantidade, adicionamos o 12, porque como tem 1, será a mesma quantidade, 12 vezes 1, 2, 12 vezes 1, 12, Então, a gente observou o quê? Que os coeficientes estequiométricos do lado dos reagentes serão 6 e 12. Lembrando, nesse exercício, ele já lhe direcionou para a gente os coeficientes do produto. Se isso não acontecer, você primeiro determina a quantidade de átomos de cada um dos elementos químicos e faz o balanceamento de acordo com as regras. Bom, na aula de hoje a gente trabalhou balanceamento de equações parte 2. Não deixe de acessar a plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima.